Oi, gente. Boa tarde para mim, né, que tô gravando à tarde. Boa noite e bom dia para quem tá nos respectivos horários. Espero que vocês estejam bem. Quero parabenizar a turma pelas notas na prova, que foram muito boas, tá? Mas depois a gente fala disso quando a gente entrar na aula online. A gente vai continuar falando de demências. Faltam 2 aulas para falar de demência, tá? Eu fiquei muito em dúvida em qual demência que a gente ia falar hoje, mas eu optei pelo mais tranquilo. Por quê? Porque a maioria das doenças que a gente vai ver hoje parece um pouco com Parkinson, tá? Então eu decidi colocar Parkinson em uma aula só na semana que vem e as outras demências hoje, tá? Se eu estiver pegando um pouquinho pesado com vocês, vocês me falam, tá, gente? Que aí a gente vai indo, vocês não reclamam, a gente vai indo, tá? Então, esse quadro aqui, gente, esse eu puxei da outra aula que a gente viu, onde a gente falou de demências primárias e secundárias. A gente chegou a falar só do Alzheimer, que era o quê? A primeira, tá? E eu falei que depois a gente ia falar de cada uma dessas aqui, tá? Então, a gente vai falar de cada uma dessas aqui um pouquinho, as características principais, exceto Parkinson, que a gente vai deixar para a semana que vem, tá? Então, vamos começar. Então, a primeira que a gente vai falar é dos corpúsculos de Levy. Os corpúsculos de Levy é a segunda causa mais frequente das doenças degenerativas, aquela que tem o quê? Morte de neurônios. A idade média é de 75 anos para cometer essa doença, tá, gente? Para o paciente ter essa doença, né? O que vai acontecer nos corpúsculos de Levy? Ele é muito parecido, gente, com Parkinson, porque os corpúsculos de Levy também instalam um Parkinson, só com localizações diferentes, tá? Então, os corpúsculos de Levy é um tipo de demência acompanhada de alterações no comportamento, cognição e movimento. Então, o comportamento, a cognição e o movimento dele vai estar alterado. Mas, porém, nem sempre a perda de memória está presente nos estados iniciais. O que acontecia, né, no Alzheimer, que a primeira coisa era o quê? Esquecimento de onde está, de localização, de quem é, onde, né, de reconhecimento. Nesse daqui, não. Ele vai ter o quê? Uma alteração no comportamento, na cognição e no movimento, mas a perda de memória no estágio inicial não é característica, tá? Os corpúsculos de Levy vão se formar e se instalar aonde, gente? No córtex cerebral, para ser exato, substância cinzenta, tá? O que é diferente do Parkinson que a gente vai ver mais adiante. Então, na demência dos corpúsculos de Levy, gente, os corpúsculos de Levy vão se formar e se instalar onde? Na substância cinzenta ou córtex cerebral, tá, gente? Tá, mas e o córtex cerebral? Ele tem envolvimento com o quê? Ele tem envolvimento com pensamento, então se a gente pensa de acordo com o córtex, percepção, se eu estou percebendo as sensações, se eu estou percebendo quem está falando comigo, é o córtex, uso de compreensão e linguagem, tá? Então, eu compreendo o outro devido ao córtex cerebral. A minha linguagem, eu falo de acordo com o córtex cerebral. Então, se os corpúsculos de Levy estão atacando essa área, são essas alterações que eu vou ter, de acordo com o acometimento do corpúsculo. Não quer dizer que eu vou ter todas essas alterações, tá, gente? A gente tem que pensar nisso. Qual que é o quadro clínico desse paciente com corpúsculo de Levy? Alucinações. As alucinações desse paciente, gente, não vão ser iguais a de um paciente esquizofrênico. Por quê? O esquizofrênico, ele tem alucinações de medo. Por exemplo, ele sente que alguém está querendo pegar ele, querendo matar, bichos andando pela parede. As alucinações visuais do corpúsculo de Levy, ela vai ser simples. Exemplo, ele vai ver vulto de uma criança, ele vai ver animais, mas ele não vai ter medo. Vão ser alucinações simples, que é diferente da esquizofrenia. Ele tem disfunção visoespacial. Exemplo, ele não se localiza bem no local que ele está. Às vezes ele está na padaria e ele não sabe o que é uma padaria.
Às vezes ele está num quarto, ele não sabe que é um quarto. Então, ele tem uma disfunção visoespacial, ele não se localiza bem nos espaços. É claro que eu dei exemplos assim, extremos, tá? Mas pode ser exemplos mais simples. Flutuação cognitiva. O que vai acontecer com flutuação cognitiva? Tem hora que ele vai ter, que ele vai estar sempre, sim, ótimo. E tem hora que ele vai estar com a função cognitiva alterada. Então, ele vai flutuar. Então, por isso a importância, gente, daqueles testes cognitivos que a gente fez, a gente às vezes repetir, porque ele pode estar nessa flutuação cognitiva, tá? Distúrbio do sono REM. O que é o sono REM? Sono REM é aquele sono onde a gente sonha. Então, o que vai acontecer? Durante o sono REM, ele vai começar a vivenciar o sonho. Se ele está empurrando, chutando, batendo, ele vai fazer isso e vai achar que isso é real. Então, ele vai realizar movimentos, tá? Então, em contrapartida, o que vai acontecer quando ele acordar durante o dia? Ele vai ter o quê? Sonolência excessiva. Porque se ele trabalhou durante a noite, durante o sono REM, ele estava se movimentando, estava vivenciando aquilo como se fosse verdade, para ele é verdade, gente. Então, durante o dia, ele vai querer o quê? Dormir. Ele vai ter sonolência excessiva. Ele vai ter sintomas de parkinsonismo, tremor, alterações de equilíbrio, bradicinesia, tá? Mas a gente vai ver isso mais para frente. Sensibilidades a neurolépticos. O que é neuroléptico? São medicamentos, gente, para melhorar a agitação dele, tá? Então, são medicamentos de controle de agitação. Então, ele não pode usar essa medicação de neurolepléticos. Como que a gente vai controlar a agitação? É um pouco complicado, né? Então, ele tem essa sensibilidade. Não todos, alguns podem usar, mas a maioria não consegue usar esses controladores de agitação, não, tá? Constipação, que é o intestino preso. Sintomas genito-urinários, que seria a incontinência urinária de urgência, tá? Ele não consegue segurar para ir ao banheiro. E hipotensão arterial, gente. Ele se levanta, ele tem uma bambeza, tá? Constipação, sintomas geniturinários, hipotensão arterial, a gente pode usar medicamentos, tá, gente? Para poder melhorar. Aqui tem um tratamento clínico com os medicamentos, que é feito pelo geriatra, né? Que controlam alguns desses sintomas aqui. E aqui eu coloquei os sintomas motores. O que a gente vai fazer? O que é nós, né? Desculpa. O que nós, fisioterapeutas, vamos fazer com esse paciente? Porque muitos sintomas aqui, gente, ó, uso de clonazepam por causa do sono, até mesmo a incontinência urinária é controlável, né? Com medicação. Mas o que eu vou como que eu vou fazer? O que eu vou atuar nos corpúsculos de Levy, né? Eu vou atuar nos sintomas motores, gente. Para me prevenir o quê? Queda, tá? Porque ele vai ter uma alteração de equilíbrio. Então, na fisioterapia, o que eu vou fazer na fisioterapia? Eu vou controlar a bradicinesia. O que é a bradicinesia? São aqueles movimentos involuntários. Então, eu vou controlar a bradicinesia, eu vou treinar esse paciente para deambulação, porque ele vai ter dificuldade de deambulação. Eu vou conseguir parar o tremor dele, gente? Não, eu não consigo parar o tremor dele. Mas eu consigo melhorar, tá? Outra coisa que a gente vai melhorar é a rigidez articular. Eu não falei que ele vai ter sintomas parecidos com o de Parkinson. O Parkinson tem uma rigidez muscular e articular, tá? Então, a gente vai melhorar também a rigidez articular. A gente vai melhorar a força, vai melhorar a extensibilidade dos tecidos, né? Extensibilidade ou flexibilidade. Então, a fisioterapia, nesse caso dessa demência, ela vai atuar em quê? Nessas alterações motoras que ele tem, tá? Que no final da vida, gente, vão ser praticamente as mesmas em todas as demências, que é a imobilidade, tá? Então, nesse caso aqui, a gente vai tratar rigidez, bradicinesia, tremor, lembrando que o tremor eu não tenho como curar, dificuldade na deambulação, fazendo o quê? Força, treino de equilíbrio, alongamentos, coordenação. Então, a gente vai trabalhar com tudo isso aqui no corpúsculo de Levy. Praticamente, gente, é a mesma coisa para todas as demências, tá?
mas a gente tem que saber a diferença das demências. Agora, a demência frontotemporal, gente, essa daí eu falo para vocês que eu acho ela engraçadíssima, sabe? É até feio falar que é engraçadíssimo, porque aqui em casa, quando alguém tá tendo algum problema de falar assim, alguma coisa demais, tipo Silvio Santos, tá, gente? Por isso que eu falo que é engraçada, não é que é engraçado. A gente fala assim, ele tá com deficiência no lobo frontal. Por quê? Porque o lobo frontal, ele tá relacionado, gente, com alterações comportamentais, que a gente vai ver aqui, tá? Então, vamos falar aqui, ó. É a segunda mais frequente das degenerativas de início pré-senil. Então, quer dizer que não é que ela é de segunda causa, tá, gente? É de pré-senil. A outra que é a segunda causa, tá? Que é de 75 anos. Essa daqui é pré-senil, tá? Que acontece mais cedo, quer dizer. 30 a 50% é de histórico familiar. Então, se você tem uma pessoa com diagnóstico, pode pesquisar na família que vai aparecer mais, né, pacientes com essa alteração, né, de demência frontotemporal, tá? Então, o que que vai acontecer, gente? Vamos falar assim, né, de fisiopatologia. Alteração vai ser assimétrica dos lobos frontais e temporais anteriores. Então, na região frontal e temporal, que é aquela lateralzinha, na região anterior, vai ter atrofia, tá? Os sintomas são comportamentais, tá, gente? Eu vou tratar sintomas comportamentais? Não, eu não trato sintomas comportamentais. Essa doença, ela começa com sintomas comportamentais, mas como ela é uma demência, futuramente ela vai ter o quê, gente? Ela vai ter diminuição de força, ela vai ter alteração de equilíbrio, ela vai ter diminuição da percepção, da localização e percepção das coisas. Então, como demência, ela vai ter alterações a longo prazo. Mas as primeiras alterações dela, gente, é comportamental, porque o lobo frontotemporal, tá? Ele está relacionado com comportamento, tá, gente? Mas o que que são esses comportamentos? Ele tem sintoma de depravação. A gente fala que o Silvio Santos está com essa demência, tá, gente? Não posso comprovar, mas tem hora que ele exagera, né? Então, o que que acontece? Na depravação, gente, ele vai ter uma conduta sexual inadequada. Ele vai falar coisas que sem sentidos. Vai cantar, exemplo, tá, gente? Vou falar cantar a mulher, tá? Mas pode cantar um homem também. Falar pornografias, tá? Vai ter até alguns abusos e crimes por essa alteração frontotemporal, tá, gente? Então, ele vai ter o quê? Depravação, que é o quê? Falar coisas indevidas, ter comportamentos indevidos, tá, gente? Outra coisa, ele tem impulsividade. Como que é isso, a impulsividade, gente? Ele vai ter um gasto excessivo. É um exemplo. Xinga. Como que esse gasto é excessivo? Ele vai e gasta mais que o cartão de crédito dele permite, tá? Aí ele vê que esse gasto tá muito alto, ele não liga e começa a dar golpes financeiros, tá? Então, ele sempre vai a mais. Ele começa simplesmente com um gasto excessivo e depois ele vai só o quê? Esse comportamento vai exagerando, tá? Não sei se deu para vocês entenderem. Aí vai seguindo para golpes, eles vai ficando mais agressivo, vai xingando os outros na rua, tá? Ele fica mais agressivo. Outra coisa que ele vai ter é obsessão, gente. Como que é essa obsessão? Hábitos sem sentido. Por exemplo, aqui em casa só pode comer, eu no caso, né? Só posso comer às 8, às 12 e às 15 da tarde. E assim ele fica. Olha, essa cama, ela tem que ficar nessa posição. Então ele começa a ficar com hábitos obsessivos compulsivos, tá? Eu tenho que lavar a mão 20 vezes por dia, porque senão vai acontecer alguma coisa, tá? Então, ele fica desse jeito. Desinibição, ele não vai se constranger com nada. Ele não vai ter vergonha de nada, tá? E coisas que causavam constrangimento nele no passado, não vai causar. Ele fica sem constrangimento nenhum. Ele fica também, gente, com dificuldade de julgar as emoções. O que que é isso?
Por exemplo, eu vou xingar ele, eu vou chamar a atenção dele. Ele não entende que eu estou chamando a atenção dele, tá? Ele não consegue entender um tom de xingamento como um tom de carinho. Ele não consegue entender isso, tá? Então, durante uma conversa, ele não sabe. E também não sabe demonstrar com palavras nem raiva, nem nada. Para ele, se ele começar a gritar com você, é uma coisa normal. Ou se ele abraçar em exagero, é normal para ele, tá? Então, o comportamento dele, o comportamento dele vai ser inadequado. Ele não vai conseguir controlar as emoções dele, tá? Uma coisa muito importante que não tem cura para essa doença frontotemporal é a fisioterapia é de acordo com os sintomas. Então, um paciente que começa com a demência frontotemporal, ele não tem sintoma físico, motor, para ser mais exato, para a gente, mas no futuro, como demência, ele vai ter sim alterações motoras que a gente vai cuidar, que são aqueles gigantes da fisioterapia, né? Equilíbrio, coordenação para não ter queda, tá? Igual a gente falou antes. Então, o tratamento nessa fase inicial aqui, ele é totalmente clínico, né? Porque é muito difícil conviver com uma pessoa desse jeito. O geriatra que faz esse acompanhamento, ele usa sertralina, antipsicóticos, essa trazodona, tá? Isso é medicação para médico, para geriatra. Nós só vamos tratar na demência frontotemporal as alterações que ele o quê? Demonstrar motoras. Se ele tiver dificuldade de deambular, de coordenação, se a gente for tratar força muscular, alongamento, tá? Mas a frontotemporal ela é totalmente comportamental, tá, gente? Eu ainda coloquei essa imagem aqui, olha, porque a pessoa fica totalmente sem noção de nada, tá? Vamos lembrar, o Silvio Santos não tem muita noção não, né, gente?